A paz do Senhor, pastora Liliane, sinta-se à vontade, passo a palavra. Glória a Deus, a pastora Liliane acho que foi arrebatada. Caí aqui. Passa a palavra, pastora, sinta-se à vontade. Amém. Boa tarde para vocês aí, né, que está na Itália, aí no país. Aqui no Brasil ainda é manhã. Que Deus venha falar aos nossos corações. Eu costumo dizer que o primeiro ouvido que escuta somos nós que estamos ministrando. E eu creio que Pastora, nessa por manhã... favor, Oi, desculpa, é porque a gente está te ouvindo muito baixo, pelo menos eu. Se a senhora puder ficar um pouco deixa eu só... mais... Posso. E agora? Ó, melhorou. Agora ficou melhor? Amém. Que nessa manhã nós possamos, né, ser guiados pelo Espírito Santo e nós venhamos aprender mais com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que o primeiro ouvido que escuta é o meu. Aleluia. E eu gostaria de deixar para a meditação de todas as irmãs e irmãos que estão lá em 1 Samuel 25. E a gente vai falar sobre Abigail. A gente vai aprender com Abigail, uma mulher com uma extrema sabedoria, uma mulher notável, usada por Deus, aleluia, uma mulher que, mesmo tendo as suas riquezas, né, sendo casada com um homem rico, porém tolo, rude, mas o caráter do esposo de Nabal não interferiu no caráter de Abigail. Então, fica lá em 1 Samuel 25, eu vou ler o versículo 32, mas do primeiro em diante a gente já vai ver a história toda de Abigail. E o versículo 32 diz o seguinte: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de me vingar-me pelas minhas próprias mãos. Porque, na verdade, vive o Deus de Israel, que me impediu que fizeste mal, que se tu não te apressaste e não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz do amanhã, nem mesmo um menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel? 1 Samuel 25, capítulo 25, versículo 32 até o 35. A história, a senhora está vendo esse papelzinho aqui? Estou, mas deixa eu abrir aqui o Zoom seu. Está escrito aqui Abigail. Ô, Glória! De manhã eu estava... Não tá chegando lá, não. Meditando em Abigail, amém. É do Senhor, amém. Irmãos, irmãs e irmãos, nós todos sabemos que a história de Abigail se inicia com a fuga, né, de Davi, que Davi juntou mais ou menos 600 homens e estava fugindo de Saul. E aí, para eles sobreviverem, eles no deserto, eles tomavam, protegia, né, os rebanhos dos pastores que passavam para não ser saqueado pelos filisteus e os árabes lá. E aí chegou um momento que Davi manda recado pelos pastores a Nabal. Nabal, quem era Nabal? Nabal, um homem rude, cheio de orgulho, ignorante, ingrato, né, e orgulhoso. E aí Davi manda os recados para Nabal pedindo ajuda, né, para dar comida aos seus homens. E Nabal simplesmente, na sua arrogância, Nabal era um homem muito rico, né? Nabal materialmente era rico, mas espiritualmente era muito pobre, porque quando se falta Deus na nossa vida, a gente não tem nada. Então, Nabal não tinha nada, porque o que ele só tinha era arrogância, o que ele só tinha era ingratidão, o que ele só sabia fazer era humilhar, e ele se segurava na força da sua riqueza. Então, ele era um homem muito ignorante, muito rude. E aí, quando Davi manda a mensagem para Nabal,
Nabal manda outra mensagem, desdenhando de Davi, chamando ele de fujão, que ele não iria ajudar. E Davi, quando recebe essa mensagem, irmãos, Davi fica muito irado, não é? Davi, ele fica possesso e junta, pega a espada e junta lá 400 homens, deixa 200 homens lá cuidando de todo a bagagem dele e diz que vai com 400 homens acabar com Nabal e todos aqueles homens dali. E aí um dos pastores de Nabal fala com Abigail e fala todo o acontecimento do recado de Davi, que ia destruir Nabal, que ia matar Nabal e todos aqueles homens. E Abigail, quando ela escuta, irmão, ela não, por ser uma mulher, a Bíblia chama que ela é uma mulher muito bela, uma mulher bem-sucedida, porém ela tinha a presença de Deus na vida dela, era uma mulher que tinha o temor ao Senhor, porque o temor, por que eu digo que ela tinha temor a Deus? Porque a Bíblia nos garante que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, Abigail era uma mulher sábia, porque no momento que ela viu toda a situação, ela poderia dizer, quem é Davi? Porque ela era uma mulher rica, ela não dependia de Davi, ela poderia dizer, quem é que ele vai fazer isso com meu marido? Mas se ele tem guerreiros, a gente também tem, a gente tem dinheiro, não é? Se ela não tocou fogo, não botou lenha no fogo, ela não excitou a destruição, a guerra, porém, ela, mesmo sendo rica, o que encheu ela, o que ela tinha dentro dela era a humildade e o temor ao Senhor, que era a sabedoria. E aí, quando o mensageiro disse para ela, um dos pastores, só Nabal vai morrer, Davi ficou muito irado e contou toda a história a ela. Nesse momento, ela pega todos os suprimentos, ela pega tudo que precisa lá e manda levar para Davi e vai até Davi. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega diante de Davi, ela não chegou lá confrontando Davi, ela não chegou lá querendo satisfação de Davi. O que acontece nas nossas vidas hoje em dia é que nós, às vezes, queremos confrontar, nós queremos saber o porquê, nós queremos tomar nossas próprias decisões. Mas o que eu quero dizer nesta manhã é que a gente precisa ter a atitude de Abigail, ter o temor ao Senhor, ter sabedoria e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Naquele meio daquele caos, mesmo ela sendo uma mulher rica, uma mulher formosa, mesmo ela tendo recursos para enfrentar Davi, ela pegou todos os suprimentos, chegou diante de Davi e ela não foi arrogante. A Bíblia diz que ela se rendeu diante de Davi, ela se prostrou, pediu desculpa. E outro detalhe que a gente observa, irmãos, em Abigail, é que ela não chegou desdenhando, dizendo, Davi, foi meu marido. Não é? Muitas vezes a gente quer encobrir os nossos erros, muitas vezes nós queremos colocar culpa no outro. Irmãos, vamos ser sinceros, quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente entra em situações que não agradam o coração de Deus, muitas vezes queremos camuflar, queremos arranjar culpados. Abigail poderia dizer, Davi foi meu marido, olha, foi ele, pode matar ele, mas libera esse povo. Não, ela ser culpada sou eu. Você está entendendo o que é a presença de Deus na vida da gente? A gente não arruma culpados, ela foi lá, sou eu, me perdoe. A gente, às vezes, tem dificuldade de pedir perdão, porque achamos que estamos certos, mas o verdadeiro cristão, ele não precisa estar certo, ele precisa exalar a presença de Deus na vida dele. E a presença de Deus na vida dele é dizer lá, me perdoa, é apaziguar, é usar de sabedoria, é usar a palavra branda para acalmar o furor. E foi assim que Abigail teve essa atitude. Ela chegou diante de Davi, se rendeu, disse, olha, me perdoe, foi eu poderia, eu não observei, foi eu, me perdoe. Olha aqui, levou suprimentos para Davi e os seus homens, e ela começou a falar com Davi. E aí, essa mulher foi usada tanto na vida do seu esposo, Rude, como na vida de Davi, porque Davi ia tomar uma atitude errante perante os olhos de Deus. Davi ia sujar suas mãos de sangue, até com sangue inocente. Então, irmãos, que nessa manhã a gente possa pensar, nessa manhã para mim, vocês que estão aí são tarde, pensar o quê? Eu tenho que ter a atitude de Abigail, eu tenho que apaziguar, eu tenho que ter sabedoria, não é no meu eu, não é na minha inteligência, não é no meu achismo,
é na força do Senhor, é deixando o Espírito Santo nos conduzir. Essa geração precisa deixar o Espírito Santo tomar atitude dentro de nós. Hoje pela manhã, aqui na consagração, eu estava falando, nós precisamos ser a Bíblia ambulante. A Abigail era a Bíblia ambulante, meu irmão. Nessa sua época, ela podia chegar lá, confrontar Davi. A Bíblia vai dizer que ela não fez nada disso. E aí Davi agradece a ela, Davi agradece a Deus por usar ela na vida dele. E quando ela volta para sua casa, ela conseguiu apaziguar a situação, ela conseguiu não só livrar a vida de Nabal, mas também a vida daqueles todos os homens que ia ser morto por culpa de um erro de um homem que não tinha visão de Deus, de um homem que não permitia ser movido pelo Espírito Santo. Mas eu quero dizer nesta manhã que não importa qual o inimigo que se levante, não importa quem levanta as guerras, o importante é você deixar o Espírito Santo guerrear por você. E quando nós deixamos o Espírito Santo guerrear por nós, ele sabe a palavra certa para usar, ele nos dá coragem, como ele deu coragem a Abigail. Irmão, pense comigo. Davi tinha acabado de dizer que ia matar Nabal e todos os seus homens. Davi estava preparado, cheio de raiva, para matar aqueles homens e Nabal. Mas a coragem que Deus deu a Abigail, ela foi diante, aos olhos humanos, de uma pessoa que ia matar seu marido, que pudesse até matar ela. Ela foi lá, ela teve a coragem. Nós precisamos ter coragem de usar a palavra de Deus. Nós precisamos ter a coragem de ser imitadores de Cristo nessa terra. Nós precisamos ter a coragem de ficar diante daquelas pessoas que vêm contra a gente e dizer diferente, não fazer o que elas estão esperando, confrontar, mas usar a palavra do Senhor, usar o amor, usar o perdão, usar a sabedoria, se humilhar, dizer assim, olha, me perdoa, às vezes até a pessoa que errou, mas você dizer, ó, me perdoa, não foi fulano, não foi ciclano, foi eu, mas eu vou fazer diferente, sabe, orar pelaquela pessoa. Então, o que a gente precisa é pedir ao Espírito Santo que ele nos encha de coragem, mas coragem que vem dele, sabe, não é coragem humana. E Abigail foi essa mulher sábia, essa mulher corajosa, essa mulher cheia de ousadia, essa mulher que tinha paciência, apaziguava, ela queria a paz. Ela não deixou o seu eu, ela não deixou os seus status, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam o status tomar conta da sua vida. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu tenho cargo tal. Ah, porque meu salário é tal. A Abigail tinha tudo isso, meu irmão. Ela era mulher lá de Nabal, mulher mais rica, do homem mais rico lá de Camelô. Ela era top. E ela é mulher bela. A Bíblia chama ela de formosa. Mas Abigail não se deixou levar pelas coisas desse mundo, não deixou se levar pelas riquezas, não deixou se levar pela sua sabedoria, pelo seu status, ela não deixou se levar pelo o seu depósito ali no banco, vamos se falar hoje, com a sua conta bancária. Ela deixou ser levada pela presença do Espírito Santo de Deus, pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Então, nós precisamos ser como Abigail, um cristão como Abigail, não só de pregar a palavra, mas de viver a palavra. Não só de dizer, olha, a Bíblia diz isso, mas ser assim, a atitude que a Bíblia tomar, eu também vou ter que tomar. A atitude que Jesus me ensina a tomar, eu, de verdade, ter aquela atitude perante as guerras, perante as lutas, perante as pessoas que permitem ser usadas pelo inimigo para confrontar nossas vidas. Mas que a gente venha ser bênção, que a gente venha levar bênção, venha levar Jesus para as pessoas. E muitas vezes a gente para, irmão, e diz assim, mas eu sou, mas... Entenda uma coisa, pastor, a gente não tem que entender nada, a gente tem que viver a vontade de Deus. E quando a Bíblia diz que quando ela faz tudo isso, meu irmão, essa mulher foi tão usada por Deus que ela não só livrou Nabal, ela livrou os homens também, os pastores de Nabal, os homens que trabalhavam para Nabal. Ela livrou vidas inocentes que iam ser mortas por causa da arrogância de Nabal.
Então, sabe, irmão, tem vidas no mundo, vidas que estão feridas, vidas que estão sendo aprisionadas por Satanás, e Deus quer usar as nossas vidas, não com arrogância, não eu sou, não com apontamento, não com orgulho, mas com amor e justiça. Com o amor do Senhor Jesus e usando a sua justiça, usando a sua palavra, ensinando que Jesus ele é amor, mas ele é justiça, e ensinando que a vida com Cristo, aleluia, é o melhor lugar de se estar, mesmo sendo uma vida de renúncias, renunciar ao pecado, mas viver a vontade de Deus. Então, Abigail fez isso. Abigail fez, eu sei que Nabal não vai, porque é um homem orgulhoso, meu marido é orgulhoso, meu marido é rude, mas eu estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para reconhecer. E eu não vou colocar a culpa nele, eu vou colocar a culpa em mim, porque eu como mulher sábia, né, e nós, como cristãos, nós temos que ter uma visão de águia, uma visão de olhar e dizer, olha, não é aquela pessoa, porque a Bíblia já diz assim, a gente não está lutando contra a carne. Eu não sei quem nessa live, o que está passando, o que está enfrentando com alguém está guerreando com você. Mas eu quero dizer uma coisa, a nossa luta não é contra a carne, é contra o principado e potestades. Então, eu quero te dizer, tem a atitude de Abigail. Abigail foi de encontro a Davi. Abigail, quando chegou diante de Davi, ela não foi para tocar lenha no fogo, mas ela foi para jogar água. Que nós possamos jogar água nas pessoas que se levantam para guerrear contra a gente, permite ser usado pelo inimigo, mas que a gente jogue a água da vida, que é Jesus. Que a gente jogue a palavra de Deus, olha, Jesus te ama, olha, eu reconheço, eu errei, me perdoa, às vezes a gente errou, mas me perdoa, tá? Jesus te ama, eu amo você, e a gente começa a usar palavras de sabedoria, a gente começa a ter atitudes sábias, atitudes de paciência, de mansidão, domínio próprio, sabe? A gente precisa viver o verdadeiro evangelho de Cristo, não só de falar, mas de viver, sabe? A gente quer nos justificarmos por tantas coisas, Jesus diz que é Ele que nos justifica. Então, a Bíblia vai dizer que quando ela saiu dali, ela não falou para Nabal o que tinha acontecido. Ela esperou no outro dia, e quando ela falou com Nabal, veja bem mesmo, que Deus maravilhoso é este. Esse Deus é tremendo. Davi ia cometer uma loucura, ia sujar suas mãos. Veja como Deus cuida de cada detalhe. Deus está cuidando de cada detalhe da tua vida nesta tarde. Deus está tomando providência. A guerra está vindo, a morte está vindo à nossa direção. Satanás está furioso. Mas eu quero te dizer nesta tarde, o Senhor é que peleja por vós. Apenas tenha a atitude que Cristo teria. Apenas faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque Ele vai se responsabilizar por você. Ele vai guerrear por você. Você não precisa fazer nada. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele usa Abigail para não deixar Davi sujar as mãos com sangue inocente. Deus é tão maravilhoso que também usa Abigail para servir de intermediário ali, para livrar aqueles homens que iam ser mortos inocente. E aí a Bíblia diz que quando Abigail diz a Nabal que ela foi ter com Davi, aleluia, não precisou Davi matar Nabal. Não vai precisar o inimigo você querer confrontar as pessoas que permitem ser usadas pelo inimigo. Não adianta você se perturbar com as lutas, com a tempestade da vida. A Bíblia diz que quando ela contou a Nabal o que ela fez, que ela foi ter com Davi, Nabal teve um linguajar da gente hoje, irmão, vamos dizer que ele teve um AVC. Ele ficou paralisado por 10 dias, aleluia, porque Deus nesta tarde está paralisando a ação do inimigo na tua vida e na tua família. O Senhor Jesus está dizendo, não suja as tuas mãos, não manche as tuas vestes, mas deixa que eu tomo providência. Você está entendendo o que Deus está falando por você? Você não precisa fazer nada, porque o Senhor vai querer te usar para ser como Abigail. Você não precisa ter a atitude de Davi no momento de ira, no momento de confronto, porque Davi conhecia Deus, Davi servia a Deus, mas no momento que o inimigo
confrontou ele não parou para ter a sabedoria, ele não parou para ver que ele ia fazer errado, ele não parou para ver se ia agradar a Deus, para falar com Deus. Deus diz nessa tarde para você: pare, ore, tenha discernimento, consulte o meu espírito antes de tomar atitudes erradas. Não vai ser necessário você, irmão, Deus usar uma Abigail, porque você vai ser Abigail. Você vai ter atitudes de Abigail, não de Davi. Você não vai precisar pelejar contra o teu inimigo. Primeiro que se teu inimigo se levantar com lutas, com dificuldades, o Senhor diz: sou eu que supro, sou eu que pelejo por vós, sou eu que te defendo. Então não tem por que você se irar, se revoltar, não tem por que você sujar as tuas vestes, não tem por que você dar mau testemunho, não tem por que você parar em desistir, não tem por que você pensar que aí agora tudo acabou, eu tenho que fazer com minhas próprias mãos. Ei, a tua vida não te pertence, a tua vida é do Senhor Jesus. Agora, a partir de hoje, a partir do momento que você levantou as mãos para Ele, você é dele e as tuas atitudes têm que ser de acordo com como Abigail teve. Uma atitude de temor ao Senhor. Por quê, irmão? Porque o temor é o princípio da sabedoria. Então, tenha temor ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Nabal ficou lá estatalado por 10 dias, paralisado, e depois de 10 dias o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E aquela mulher, aleluia, não ficou viúva, não ficou quando o marido dela morreu, ela não ficou sozinha. Davi soube, opa, ele morreu. Mas ela não ficou lá sozinha, diz: manda lá, eu quero casar com ela, manda um convite para ela, sabe? Não, Deus está mandando um convite para alguém nesta tarde. Davi disse assim: manda um convite, pergunta se ela quer casar comigo. E ela disse: eu quero. E a gente vai ver que Abigail casou com o rei de Israel. Abigail teve um filho, porque foi o único filho que a Bíblia vai mencionar aqui, que Abigail teve com Davi, e Abigail viveu a sua vida com Davi. Abigail foi abençoada. Por quê, irmão? Porque Abigail permitiu ser instrumento de Deus. Porque Abigail permitiu viver a vontade de Deus. Porque Abigail preferiu, aleluia, deixar Deus agir na sua vida. Porque Abigail não deu ouvido à sua posição, porque Abigail não deu ouvido à sua formosura, porque Abigail não deu ouvido à influência maligna do seu esposo, mas Abigail deixou o Espírito de Deus, deixou Deus usar ela para apaziguar, para livrar aqueles homens e para livrar Davi de cometer besteira. Então, você, nesta tarde, a minha vida e a tua vida foi escolhida por Deus para ser uma Abigail nesta geração, para ser uma Abigail na tua casa, para ser uma Abigail no teu trabalho, para ser Abigail no teu ministério. Pastora, ministério? Mas eu sou pastora, mas eu sou missionária, mas eu sou dirigente, mas eu sou pastor. É no teu ministério também, porque muitas vezes a gente está lá, é pastor, é missionário, é dirigente, mas assim como o Davi, que era rei, queremos tomar atitude de ira, queremos tomar atitude de falta de sabedoria, de imprudência. E Deus diz nesta tarde para mim e para você: seja Abigail nos momentos que é para ser, seja Abigail de apaziguar, aleluia, de se humilhar, de pedir perdão e de viver a minha vontade. Porque Davi, como rei, conhecendo o Senhor, escolhido por Deus, presta atenção, irmão, ele permitiu a ira entrar no seu coração. Ele ia cometer loucuras. Mas uma mulher, uma simples mulher, aleluia. Eu estava falando até com a pastora, quando a gente entrou na live, que Deus faz as coisas loucas, não foi, pastora? Deus pega, o último é o primeiro, quem não é nada se torna tudo, não é verdade? As coisas de Deus é totalmente diferente do que a gente imagina. Né? Eu digo lá na igreja: olha, eu não tenho palavras eloquentes, eu tenho até problema de dicção, tem palavras que não saem da minha boca. Mas uma coisa eu quero ter na minha vida, e é uma coisa que eu também aprendi com o Davi: me tire tudo, só não me tira a tua presença, porque essa presença do Senhor, meu irmão, que vai nos trazer sabedoria, que vai nos trazer, aleluia,
discernimento, paciência, quando a gente deixa a vontade dele, o Espírito Santo, inundar os nossos corações. Quando a gente permite ser tomada pelas armaduras de Deus. E a gente vai ver que o Senhor vai fazendo milagres em nossas vidas. Porque, primeiro, vai fazendo milagre porque a gente não está querendo ter aquela atitude para receber recompensa do Senhor. Mas a gente está tendo aquela atitude porque amamos o Senhor, porque entendemos que somos dependentes dele, porque entendemos que é melhor obedecer do que sacrificar, porque entendemos que é melhor se humilhar para que o Senhor, se humilhar na presença do Senhor, para que ele nos exalte. Então, meus amados, nós que estamos aqui nesta tarde, ouvindo a palavra do Senhor, há uma ordem de Deus para a nossa vida. Há uma ordem de Deus para a nossa caminhada. Tenha a atitude de Abigail. Aí, pastora, mas ela é mulher, aí ela viveu naquele tempo. Você é Abigail da sua geração. E você vai ver que no final disso tudo, aleluia, dessa luta, dessa afronta do inimigo, o Senhor mandará convite para você, um convite de vitória, um convite de bênção, uma recompensa do Senhor. Abigail foi recompensada por Deus. Aquela mulher vivia com um homem, você pode imaginar, rude, ignorante, soberbo, orgulhoso. Imagina como aquela mulher vivia. Eu acho que ele tinha ela como, né? Porque antigamente posse, talvez seja apenas para dizer ter uma mulher bonita. Ai, e o que aquela mulher deve ter sofrido com um homem desse, irmão? Em nome de Jesus. Quem consegue viver com uma pessoa que só é ignorante, é ingrato, uma pessoa que misericórdia, como Nabal era, a Bíblia diz que é uma pessoa rude, uma pessoa terrível. E quando Deus fere Nabal e ele morre, foi uma liberdade para Abigail. Ela não queria aquilo, mas foi um momento de Deus também dizer, toma a tua vitória, agora tu vai se casar com um homem que vai te amar, tu vai casar com um rei, agora estou te dando vitória, você vai realmente viver o que você precisa viver. E ela também foi liberta daquela situação com Nabal. Mas ela em momento nenhum desejou a morte de Nabal. Aleluia. Foi por Nabal também que ela foi, você está entendendo? Foi por Nabal também que ela foi lá livrada. No momento nenhum, ela foi lá até Davi e ela começou a colocar, Nabal não presta, meu marido não... Ela não foi, irmão, você não precisa fazer isso. Ela foi lá, se culpou, pediu perdão, ofereceu lá, deu a ele todos os suprimentos que ele precisava, se humilhou, colocou a culpa em si e o Senhor pelejou. E o Senhor ouviu. E o Senhor, com as minhas palavras, aplaudiu essa atitude de Abigail. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer ficar de pé e dizer, isso, meu filho, é isso, minha filha. É isso que eu espero de você. Paulo foi muito ousado, hoje eu escutei lá na consagração, foi muito ousado quando ele diz assim, que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós também possamos fazer, seja o imitador de Cristo, me imite, porque eu imito a Cristo, seja ousado, porque eu tento fazer a vontade de Deus, porque eu vivo a vontade de Jesus, porque eu sigo a Jesus, que a gente possa de verdade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, ter as atitudes do coração de Deus. Porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. E se você quer ter força, a gente tem que alegrar o coração de Deus. E nós só alegramos o coração de Deus quando nós obedecemos a sua palavra, quando o nosso coração é aquebrantado, quando a gente ouve o chamado, e às vezes aquele chamado, irmão, não vai proporcionar financeiramente nada, não vai proporcionar, pelo contrário, aquele chamado vai levantar muitos inimigos contra a nossa vida, mas a gente obedece ao Senhor. Mas a gente está ali fazendo a vontade do Senhor com amor, com prazer, sabe? Com obediência. É isso que o Senhor espera de nós. E nós precisamos não nos conformar com esse mundo, não nos conformar com a atitude dos Nabal, mas nos conformar com a palavra de Deus. E ela diz que no meio de toda essa turbulência, a gente não pode nos conformar com esse mundo, mas viver a palavra de Deus. Então, que nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus ele venha colocar em nossos corações a vontade de ter a atitude de Abigail. Senhor, eu quero ser Abigail da minha geração. Senhor, eu quero ter a atitude de Abigail, de coragem,
Senhor, eu quero ter a atitude de Abigail, de temor a ti, de ter sabedoria, de ter prudência, de ser humilde. Abigail teve uma atitude humilde, irmão. Ela se humilhou, se prostrou diante de Davi. Ela não precisava disso. Se ela fosse olhar com os olhos humanos, ela não precisava disso. Ela tinha condições financeiras, ela era uma mulher formosa. Ela poderia usar, né, irmão, se fosse no olhar humano, a sua formosura, porque quando a Bíblia chama uma mulher de formosura, deve ser muito linda, né? Então, ela poderia usar a sua formosura, mas ela pegou a arma melhor, que foi a sabedoria, a paciência, a humildade, que nós possamos agarrar as armas certas, que você possa pegar a arma que vai nos livrar do inimigo, que vai nos levar ao céu, que vai nos fazer agradar o coração de Deus, que é a palavra do Senhor, e que nós possamos vivê-la de verdade, não de boca para fora, mas com as nossas atitudes, com o nosso andar, com o nosso pensar. E nós vamos ver que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Que Deus abençoe tua tarde, né? Eu confundo aqui, porque hoje já está de tarde, é 12:08 aqui. Mas eu espero que Deus tenha falado aos nossos corações, ao meu, ele falou, ele ministrou essa mensagem na madrugada. Eu fui dormir, confesso, quando eu recebi, a pastora enviou para mim, era quase 3 horas da manhã aqui, eu estava ainda acordado. E aí, quando eu vi o convite, eu disse, Senhor, mas eu não gosto de dizer não ao Senhor. E agora eu vou ter que acordar de 8 horas e ir para a consagração e voltar correndo da consagração, porque eu perguntei que horas aqui no Brasil, 11 horas. A consagração terminou de 10h15, assim, aí teve o café da manhã lá com os jovens. Eu disse, não, vou lá comer um pão e vim correndo, e deu tudo certo para a glória de Deus. E eu espero, no nome de Jesus, que essa palavra, essa semente germine no nosso coração, que a gente não deixe o inimigo roubar a semente, mas que ela caia em uma terra que venha germiná-la e dar fruto. Que essa semente, que é a palavra de Deus, venha germinar no nosso coração. E talvez a gente possa até pensar, mas eu sou pastora, mas eu sou pastor, mas eu sou diácono. Nós não somos apenas servos. É o que nós somos. Porque título não vai levar nós para o céu. O que vai nos levar para o céu é a palavra do Senhor e a obediência a ela. Títulos não servem de nada. O que nos serve é um coração temente ao Senhor, obediente ao Senhor e dependente do grande, poderoso, altíssimo, nome que está acima de todos os nomes, Jesus, o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É um prazer conhecer cada um de vocês. Tá uma partícula da igreja do Senhor, né? A gente somos um corpo de Cristo. Então, conhecer mais um membro do corpo de Cristo é maravilhoso, né? Eu sou o dedinho de vocês, tá? O dedinho midinho, estou muito feliz em conhecer o dedo grande, o pé, a cabeça é Cristo. O dedo anelar, o dente, o olho. É muito importante a gente viver em comunhão, a gente viver em amor, porque foi isso para que Jesus veio, para que a gente viva em união, em comunhão, em unidade. Porque Cristo veio trazer unidade para as nossas vidas, para o seu povo. Porque ele vem buscar uma igreja, um povo só. Aleluia. Ele vem buscar um povo só. Esse povo não é o povo só da igreja da vida, que é a igreja a qual o Senhor me colocou em minhas mãos. Não é da igreja fulano se conversando. Esse povo é aqueles que disse sim para Jesus e renuncia ao pecado e vive uma vida em obediência à sua palavra. Esse povo somos nós. Estamos resistindo ao diabo e todos os seus manjares. E é esse povo que vai morar lá no céu, porque somos a noiva do Senhor Jesus. Amém? Um Amém. beijo, Deus abençoe vocês. Glória. Pastora, entrega para a senhora. Amém. Obrigada, pastora. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, né? Que nós possamos ser como Abigail, uma mulher corajosa, valente, temente a Deus, verdadeira e sincera, né? Enfrentou um monstro maligno, né? E Nabal ficou sem ação diante, né, da atitude de tudo que tinha acontecido. E em menos de 10 dias,
veio a óbito, né? Sem intervenção de qualquer mão humana. Pensa. Boa essa palavra, pastora Liliane, muito obrigada, minha amada.